Procurado pelo Goiás em 2023, o volante Camacho não terá o seu contrato renovado com o Santos para o ano que vem e pode ser uma opção livre no mercado. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esse jogador, também comentar sobre o Lucas Lima, não o do Santos, mas aquele lateral esquerdo. Teve uma passagem discreta pelo Goiás no Brasileirão de 2014 e hoje vem sendo um jogador bem importante na primeira divisão do futebol turco. Na minha avaliação, uma ótima opção para o Goiás também. Ficar de olho nos próximos meses. Além disso, comentar sobre o zagueirão da Silva, que rescindiu o seu contrato no Goiás e fechou com o Red Bull Bragantino para a disputa da Série A do Brasileirão. Por que o Goiás tomou essa decisão, tendo poucos jogadores na posição de zagueiros dentro do atual elenco, e se permaneceu ou não com a porcentagem futura do jogador. Só antes de começarmos aqui o nosso vídeo, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos do Maior do Centro-Oeste que gravamos diariamente aqui no canal. Também confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar mais detalhes aqui embaixo na descrição. Para você apostar com R$20 de graça, só fazer o seu cadastro e começar a se divertir é com a Pix Brasil, nossa parceira aqui do YouTube do Goiás News, com essa mega promoção, essa mega vantagem para você seguidor aqui do canal, com ótimas cotações do mercado, como por exemplo para o jogo do Goiás diante do Flamengo na quarta-feira, com a vitória do Verdão pagando 3,15 a cada real apostado e o empate a 3,26. Lembrando que na Pix Brasil também você tem 200% de bônus no valor do seu primeiro depósito, além disso com tudo via Pix, tanto na parte de depósito a partir de R$1, quanto também destaque extremamente rápido. A partir de R$10 você pode ter direito ao saque via Pix, saque diário lá com a Pix Brasil e todas as outras cotações também na Série A do Campeonato Brasileiro. Como por exemplo no jogo entre Fluminense e Cruzeiro, uma vitória do Fluminense em casa pagando 1,76 a cada real apostado, um empate 3,59 e São Paulo e Fortaleza no Morumbi com um empate a 3,35. Essas e todas as outras cotações você encontra na plataforma da Pix Brasil. Vou deixar mais detalhes aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre um jogador ex-Goiás que vem fazendo muito sucesso no futebol turco e na minha avaliação poderia ser uma opção bem interessante para o ano que vem, que é o lateral esquerdo Lucas Lima. Você lembra dele? Jogou naquele elenco do Goiás de 2014, no geral foram 35 aparições na temporada, com um gol marcado diante do Atlético Goianiense, do Clássico, na disputa do Campeonato Goiano, e também uma assistência no Campeonato Brasileiro. Eu estava jogando FIFA esse último final de semana e reparando alguns jogadores ex-Goiás, como por exemplo o próprio Lucas Lima, na lateral esquerda, atualmente lá no Başakşehir do futebol turco, nas últimas 3 temporadas. Um jogador muito bom de se jogar tanto no FIFA quanto também, obviamente, na vida real, vem sendo um jogador bem importante. Na última temporada, 42 partidas com um gol marcado e 4 assistências para os seus companheiros. Segundo o site Transfermarkt, o jogador de 31 anos de idade tem contrato no futebol turco até junho de 2024. Não gosto dessa coisa de repatriar jogador, principalmente assim, o Goiás ele tem um histórico muito ruim, quando a gente coloca nesse ponto. Mas principalmente se for um cara já no Oriente Médio, com não sei quantos anos, e aí você pagando, se fosse um salário baratinho até ia, Mas aí o cara chega aqui ganhando 150, 200 mil reais, e de novo tem um mosquitinho aqui passando no vídeo, mas enfim, tomara que não dê para perceber. E aí geralmente não dá certo. Com o Lucas Lima é o contrário, é uma posição que primeiramente é muito escassa no futebol brasileiro, lateral esquerdo, lateral direito, pode ter certeza, no ano que vem o Lucas Lima vai estar em pauta em vários clubes no futebol brasileiro, São Paulo, Santos, Corinthians, Cruzeiro, Atlético Mineiro, sem sombra de dúvidas. Poderá ter sim tranquilamente algumas consultas por conta desse seu contrato já entrando na reta final. Jogador que também depois que deixou o Goiás, ele que estava emprestado pelo Botafogo, antes disso já tinha jogado no Criciúma, no Internacional, no Paraná. No Goiás sai e em 2015 joga no ABC, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e vai para o futebol português na metade da temporada. No próprio Arouca, do Armando Evangelista, naquela época ele ainda não era o técnico, mas somou números excelentes, 4 gols e 4 assistências em 35 jogos, sem considerar mais 4 temporadas consecutivas, 3 temporadas completas seguidas, sendo titular absoluto no Nantes, na lateral esquerda, e foi para o Al-Ahly Jeddah, da Arábia Saudita, e agora mais 3 temporadas no futebol turco. Pode deixar sua opinião a respeito desse lateral esquerdo, pelo menos na minha avaliação, seria um ótimo nome livre no mercado.
Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero passar o recado da Zapay, que facilita bastante a sua vida no trânsito e também na parte financeira. Utilizando o nosso cupom Goiás25, você garante 25% de desconto no valor da sua taxa, como por exemplo IPVA, licenciamento, multas de trânsito. Em geral, você encontra todas essas informações gratuitamente no aplicativo da Zapay, só consultar a placa do seu carro ou da sua moto. Tendo esse débito em aberto, né, só utilizar o nosso cupom Goiás25 e ter essa mega vantagem, além da possibilidade de parcelamento no seu cartão de crédito em até 12 vezes. Vou deixar mais detalhes aqui embaixo na descrição do nosso vídeo a respeito da Zapay, a nossa parceira de longa data aqui no YouTube do Goiás News. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um jogador ex-Goiás que foi procurado para essa temporada de 2023 e visando 2024 ficará livre no mercado, que é o volante Camacho, aquele mesmo atualmente no Santos, já com 33 anos de idade. Na atual temporada são apenas 18 partidas e um gol marcado. Essa informação de procura do Goiás na última janela de transferências agora, né, na metade do ano, o Goiás, que procurava ainda uma opção para volante, acabou fechando com o Luiz Oyama e com o Igor Meritão para essa posição, e a liberação de vários jogadores, né, como por exemplo o Johnny Lucas, o Felipe Ferreira também, que foi emprestado ao Sport Recife, Felipe Bastos e muito mais, tendo uma reformulação no meio de campo do Goiás também. Na metade do ano teve também o Rafael Guzzo, que foi contratado. A informação de procura do jogador, confirmada tanto pelo meu parceiro Vitor Pimenta, do Mais Goiás, um abraço aí para o Vitor, e também do Imprensa Verde, onde inclusive garantiu que o Goiás fez uma proposta para o jogador por empréstimo até o final do ano. O Camacho tem contrato no Santos somente até dezembro. O Santos não topou o empréstimo, queria já liberar o jogador em definitivo. Possivelmente o Goiás fez aquela proposta de pagar, por exemplo, metade dos seus salários até o término da primeira divisão. Não deu negócio, e as informações mais recentes do canal do Jorge Nicola dão conta que o Santos para o ano que vem não irá renovar com o volante Camacho, né? Nem com o Camacho, nem com o Bruno Mezenga, nem com o Luan Dias. Esses três, né, ex-Goiás, dá pra gente colocar dessa forma, além do lateral esquerdo Gabriel Inocêncio, que fez uma baita disputa do Campeonato Paulista com a camisa do Água Santa. Não acho o Camacho uma boa opção para o Goiás no ano que vem, a gente colocando no cenário mais positivo de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, não vejo como um bom nome. Para a Série B, talvez possa ser sim. Eu acho que ele ficou muito queimado no Santos agora, por conta da torcida, enfim, acaba pegando muito no pé, e a gente vendo isso de fora acaba ficando contaminado também. Porém, dentro do atual elenco do Goiás, a gente tem sim jogadores bem melhores do que o Camacho. Em um cenário mais negativo de Série B de Campeonato Brasileiro, aí sim, eu começaria a avaliar a opção do Camacho para o ano que vem, mas eu gosto de um perfil de jogadores mais jovens e também mais baratos, né? O Camacho hoje no Santos deve ganhar possivelmente uns R$200 mil mensais, tranquilamente, né? Então são jogadores mais caros. Na sua passagem pelo Goiás, em 2010, apenas 3 partidas naquela Série A do Brasileirão, que infelizmente acabou em rebaixamento do Verdão, né, ao final do ano. Ele que ainda estava emprestado do Flamengo ao Goiás, naquela disputa da Série A. Passa também no Bahia em 2011, no Audax do Rio de Janeiro, Guaratinguetá, Audax de São Paulo, com o Fernando Diniz, aquela baita campanha do Campeonato Paulista de 2015, e chama a atenção do do Corinthians, né, em 2016. Joga também no Atlético Paranaense, 2 boas temporadas, principalmente em 2018, e no Corinthians novamente em 2020, chegando no Santos em 2021. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Camacho, geralmente fazendo uma opção, né, uma função de primeiro volante. Acho que hoje as alternativas do Goiás dentro do atual elenco são bem melhores. Para o ano que vem, a gente não sabe, né, qual será o futuro do jogador. Segundo informações do Jorge Nicola, não terá renovação no Santos, né? A torcida pega bastante no pé dele. Em um cenário positivo, o sonho da gente atualmente, que é permanecer na Série A, não vejo como uma boa opção para o ano que vem. Se o Goiás cair para a Série B, também não vejo como uma alternativa lá, essas coisas todas, mas dependendo da opção, um salário mais baixo, enfim, um melhor condicionamento físico desde o começo da temporada, é um jogador que é sim bom de bola, já demonstrou grande capacidade. O que me preocupa é principalmente essa parte financeira, né, para o Verdão, que vem tomando bastante cuidado com a grana nas últimas temporadas.
Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um jogador ex-Goiás que fechou com o Red Bull Bragantino nesse último final de semana, que é o zagueiro da Silva, jovem, apenas 22 anos de idade. Já havia comentado aqui com vocês no canal sobre essa possibilidade dele reintegrar o elenco. Acho que o Goiás mandou mal nessa. Jogador que fechou com o Red Bull Bragantino em um contrato longo. Não consegui confirmar até quando vai o seu vínculo, mas pelo menos até o final do ano que vem. E o Goiás manteve sim um percentual de venda futura do jogador. Não sei ao certo confirmar para vocês, mas pelo menos na casa de 20 a 40% de uma venda futura do Da Silva, o Goiás conseguiu permanecer. Eu só não entendi o motivo da rescisão de contrato com o jogador. Se eu não estiver enganado, tem mais ou menos um mês que essa notícia acabou vindo à tona, né? O próprio jogador revelou essa informação através de uma postagem no seu Instagram. O Da Silva que começou muito bem em 2023 no próprio Londrina, na disputa da Série B do Brasileirão, 7 jogos, grande parte deles como titular. O Londrina acabou demitindo o técnico, contratando também outros jogadores, uma reformulação muito grande na metade da temporada e acabou dispensando o Da Silva, né, rescindindo esse seu contrato de empréstimo. Voltou para o Goiás, ele tinha um contrato longo no Verdão, não é que tinha vínculo só até o final do ano, nada disso. O contrato do Da Silva no Goiás era até dezembro de 2025. E o Goiás, assim, até surgiram algumas informações do Globo Esporte que o jogador poderia estar negociando com o futebol do exterior, né, para a sequência da sua carreira. A gente imaginava um novo empréstimo do Goiás a um outro clube, ou do futebol brasileiro ou do futebol internacional, já que ele poderia se mudar também para a Série B do Brasileirão, já que havia realizado somente 7 jogos, né, com a camisa do Londrina. E não, acabou rescindindo esse contrato de graça, né? Então o Goiás não recebeu nenhuma compensação financeira do Red Bull Bragantino, firmando um contrato longo e possivelmente com uma porcentagem razoável de venda futura. Acho que o Goiás mandou muito mal nessa. Primeiramente, porque assim, o Da Silva, ele é aquele jogador que você precisa ter um pouco mais de paciência. Às vezes quando eu falo aqui do Edu no canal, não é nada contra o jogador, mas o nível que ele apresenta dentro de campo tem que ser algo tolerável para jogadores das categorias de base, como por exemplo o Da Silva. Qual era o outro zagueiro do Goiás, né? O Heron. Mas o Da Silva, ele era visto internamente no Verdão, inclusive eu consegui confirmar essa informação com o próprio presidente do Goiás, né, o Paulo Rogério Pinheiro, que é o zagueiro principal ali de maior potencial, que ele enxergava na temporada passada no Goiás. Aí sim, o Da Silva, beleza, falhou em alguns jogos pontuais na Série A do ano passado, acho extremamente natural. E aí você tem paciência. Agora o Goiás, ele rescinde com um jogador jovem das categorias de base e busca outros basicamente da mesma faixa salarial e de idade, né, lá do Atlético Paranaense. Enfim, o Edu também é um zagueiro do Goiás, tomara que dê certo. Não estou aqui jamais criticando injustamente os jogadores. Apenas essa forma de conduzir as negociações da diretoria do Goiás. O Da Silva também, que teve uma grave lesão, né, acabou demorando demais para retornar aos gramados. Uma pena, mas fechando com um clube importante também no cenário brasileiro. E como ele fechou antes do dia 15 de setembro, que era o último dia para a inscrição de jogadores, né, livres no mercado da bola na Série A do Brasileirão, dá a entender sim que o jogador será utilizado pelo elenco principal do Red Bull Bragantino nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Enfim, boa sorte aí para o Da Silva e um erro gigantesco da diretoria do Goiás, que poderia sim o Da Silva, nesse atual elenco do Goiás, ser uma opção no mínimo no banco de reservas, não foi. E ainda assim acaba rescindindo o contrato do jogador, a não ser que exista algo que a gente não sabe, que teve uma compensação de um empresário, por exemplo, sei lá, R$1 milhão, e o Goiás permanecendo com um percentual significativo de venda futura, aí sim seria um negócio aceitável. Mas pelo menos o que veio à tona até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não faz muito sentido esta decisão do Goiás. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição e os links dos dois apoiadores, tanto da Pix Brasil quanto também da Zapay, na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!